Boa tarde, alunos. Hoje nossa aula será sobre saberes e práticas no contexto das navegações oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Vamos falar basicamente sobre os primeiros contatos entre os europeus e os indígenas na época das grandes navegações. Os europeus e os indígenas da América tiveram seus primeiros contatos no século XV, no momento da expansão marítima europeia. Então, diante disso, vem a pergunta: quando os europeus chegaram ao Brasil, já existiam habitantes naquele território? A resposta é sim, já existiam os habitantes, que no caso, os povos nativos, que os europeus chamaram de índios. Então, já existiam aqui pessoas habitando. Por isso, é incorreto, é errado falar que os europeus, os portugueses descobriram o Brasil, que a ideia de descoberta significa dar a entender que ninguém conhecia. Pelo contrário, já era uma região habitada. Então, os europeus, quando chegaram ao Brasil, já existiam habitantes aqui. Na América, no caso, no Brasil. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Então, claro que existiu muitas trocas culturais entre portugueses, ou melhor, entre os europeus e os nativos, ou portugueses e índios. Houve essa troca cultural, mas houve também muita questão da imposição, do domínio, a submissão da população nativa e o extermínio de milhões de indígenas. Muitos morreram de doenças que os europeus trouxeram para cá e os índios não tinham essa imunidade ou não sabiam como se proteger, as armas, a violência cultural. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no continente americano tomaram posse das terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, chamados pelos portugueses de selvagens. Olha aí essa questão. Ao chegar os europeus, eles tiveram os primeiros contatos com os índios e a primeira percepção que tiveram foram de olhar para eles e chamarem eles de selvagem. Para os portugueses, os índios eram selvagens. Por que eram selvagens? Por conta das diferenças culturais. Até então, os portugueses não conheciam a América. Era desconhecido, não conheciam os nativos, não conheciam o seu modo de viver. Então, ver os nativos sem roupas, que é algo que eles já usavam na Europa, eles usavam na Europa as vestimentas, sem a questão da religião católica, que era predominante na Europa, ou seja, com outros rituais religiosos, outra forma de perceber o trabalho. Então, tudo isso fez com que eles tivessem esse olhar diferenciado e percebessem como selvagens. Claro que isso é uma forma de preconceito. Tem até o conceito chamado etnocentrismo. O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é quando você olha para a cultura do outro tendo como referência a sua. Então você acha que a sua cultura é a melhor, a sua cultura é a superior, a sua cultura é a correta. Então, quando você se depara com uma cultura diferente, você acaba achando que ela é errada, ela é inferior, ela é selvagem. Então, os portugueses chamaram os índios de selvagens por conta deles terem uma cultura, vestimenta, que envolve vestimentas, religiosidade, costumes totalmente diferentes dos europeus. Nesse primeiro contato entre portugueses e indígenas, houve o quê? Houve descoberta? Nós já dissemos que não foi descoberta, porque já existiam pessoas habitando o território. Foi encontro de culturas? Só podemos falar em encontro de culturas caso tivesse tido respeito à autoridade, respeito à diferença entre cultura, e não houve respeito. Então, podemos dizer que esse primeiro contato entre portugueses e indígenas foi marcado pelo desencontro de culturas.
que significou o início do processo de extermínio e submissão dos indígenas, ou seja, genocídio. Então, houve desencontros, ou seja, muitos índios morreram, muitos desses índios, eles, como eu já disse, foram mortos através das doenças, através das armas dos portugueses. Muitas doenças como a varíola que eles trouxeram. E que houve também um processo de imposição cultural. Os portugueses impuseram sua cultura sobre a cultura indígena. Então foi desencontro de cultura. A primeira coisa que os portugueses impuseram foi a sua religiosidade, a religião católica. Iniciou-se aí um processo de catequização. Então os índios, eles não foram permitidos a eles cultuar seus deuses, manifestar sua religiosidade, então houve uma imposição cultural. No século XVI, poucos empreendimentos foram realizados pelos portugueses no território colonial. As principais realizações portuguesas tiveram a utilização da mão de obra indígena escravizada, como na extração do pau-brasil, na construção de feitorias pelo litoral. E nesse caso, essa foi uma forma de imposição, por exemplo, a utilização da mão de obra indígena escravizada. Os índios, eles não estavam acostumados à escravidão, não existia escravidão para eles. Então, o fato deles terem sido escravizados já foi uma forma de imposição, de domínio. E, a princípio, o processo de colonização portuguesa só iniciou no caso do Brasil, só em 1530. Então, durante esses 30 anos, não foram realizados empreendimentos. Os portugueses buscaram apenas extrair algumas das riquezas encontradas aqui no Brasil, como o pau-brasil, e para isso necessitaram da ajuda da mão de obra indígena. Infelizmente, a submissão e o extermínio dos indígenas pelos europeus no século XVI estava apenas começando na história do Brasil. Esse primeiro contato, esse uso da mão de obra indígena na extração do pau-brasil, foi só o início de um processo de submissão e extermínio dos indígenas que ainda hoje acontece. Apesar das leis, nem sempre são respeitadas as culturas e os direitos dos povos indígenas. Sobre a extração do pau-brasil, a forma utilizada era chamada escambo, era uma troca. Os índios extraíam pau-brasil e em troca recebiam quinquilharias. O que seriam essas quinquilharias? Pentes, espelhos, objetos que os índios não conheciam. E aí eles ficavam admirados com esses itens utilizados pelos europeus e tinham um desejo de possuir. Essa foi uma forma de exploração aí. Essa troca, né, do chamado escambo. Aqui é a imagem, né, dos primeiros contatos entre indígenas e europeus no século XVI. E aí você vê aí, de um lado, você vê as diferenças pela questão das vestimentas, questão cultural. O primeiro contato entre europeus e indígenas foi de estranhamento. E aí depois desse estranhamento veio a questão da imposição cultural e do domínio. Então havia uma ideia aí de superioridade. Durante muito tempo os europeus se colocaram na condição de serem superiores e a ideia de que estavam trazendo a civilização, mas na verdade o que eles estavam buscando era explorar as riquezas das novas regiões encontradas, das novas regiões, como no caso no continente americano, no caso do Brasil. Então, os primeiros contatos entre indígenas e europeus do século XVI foi o início da submissão e extermínio da população indígena brasileira. Então, essa foi a nossa aula, mas para complementar o conteúdo da TV. Boa tarde e bons estudos a todos.